cada vez mais a gente está assumindo a nossa responsabilidade, né? E mostrar também que não somos apenas o que fomos tratados há 500 anos atrás, né? Vem sendo tratado como indígenas tutelados, como indígenas que não sabem fazer, sabe? Nunca foi levado em consideração da nossa existência de até hoje. Eu não sabia que eu era indígena, né? Eu estudava escola comum, de fora, normal. As pessoas de alguma maneira me olhavam diferente, mas eu queria entender o porquê. Nós somos a raiz do povo brasileiro. Nós não somos a raiz de outro povo, nós somos a raiz do povo brasileiro. Então por que o povo brasileiro tem vergonha? Eu sempre falo para eles, pessoal, você é índia mesmo? Eu disse, por quê? Eu sou muito bonita para ser índia? Povos indígenas são os povos que deram origem, né, para o nosso país, que estão aqui desde o começo do país, mesmo antes da descoberta do Brasil. Da escola, assim, é que o pessoal na floresta lá e tal, daí foi descoberto lá pelos portugueses, tal, coisa assim. Não gosto muito de trabalhar não, viu? Não sou muito de trabalhar não. Indígena para mim é uma pessoa assim, que tem muita sabedoria. Eles não se abandonam como nós, eles não abandonam ninguém. Eu sei o que eu aprendi na escola, né? Eles é um povo de mato, vive lá no mato, caça, pesca, só vive na natureza. A história dos povos indígenas se confunde com a do próprio Brasil. Quando os portugueses desembarcaram nas costas brasileiras, eles já habitavam o lugar. Os europeus intitularam os habitantes da região de índios, pois pensavam estar pisando nas terras das Índias. Contudo, mesmo diante da controvérsia de ter sido intencional ou não a chegada dos portugueses ao Brasil, todos aqueles que eram encontrados, independente das diferenças, eram rotulados da mesma maneira. Os indígenas viviam da caça, da pesca e da agricultura. As tribos possuíam uma relação fundamentada em regras sociais, políticas e religiosas. Os contatos entre elas aconteciam no contexto de guerras, casamentos e alianças para lutar contra o inimigo comum. Entre eles, não existia classes sociais e todos tinham os mesmos direitos. Cada povo indígena possui crenças e rituais religiosos próprios. Contudo, todos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. A cultura indígena deixou para nós muitos elementos que servem para a construção da sociedade. Entre elas estão o conhecimento da natureza, comidas, ditados, lendas populares, remédios caseiros, crenças e até mesmo os valores que lhes são provenientes. Porém, sua maior contribuição é a base para a formação de nossa identidade. Manter a história indígena é conservar a nossa história. Eu sou Jaime, né? Meu nome é Jaime. Eu vim do Amazonas, especialmente do Vale do Javari, Atalé do Norte município, Vale do Javari terra indígena, né? E em 2009 eu vim com uma parceira que eu conheci, que é minha esposa, né? Que é onde nós tivemos um filho agora. E através dela eu pude vir para São Paulo para tentar poder estudar em 2009. Eu sou Itamirim, pedra pequena, é o significado da etnia Tupi-Guarani, que é a língua. E eu sou Guarani Nhandewa e moro na aldeia Tabassura e Calpã, que se localiza no município de Peruíbe, Baixada Santista, estado de São Paulo. A minha mãe, ela é indígena, né? E ela se casou com uma pessoa não indígena. Ela conheceu, né, uma pessoa e foi embora da aldeia, né? E esse tempo que ela ficou morando na cidade, eu não sabia que eu era indígena. Até os meus 7 anos de idade, a gente morou fora. Dos meus 8 para os 9 anos, a minha mãe não se acostumou na cidade, tentou, né, ter essa vida com meu pai, que não era indígena,
mas aí não conseguiu. E aí foi então que aconteceu a separação dos dois por esse motivo, e aí ela retornou. Nesse momento, né, dos meus 8, 9 anos, quando ela retornou com os filhos para a aldeia, aí é que eu fui perceber que eu era de um mundo diferente, enfim. Com 18 eu tive o meu primeiro filho, cometi o mesmo erro de casar com uma pessoa não indígena e sair da aldeia. Fui morar na cidade, eu morei alguns anos, acho que uns 2 anos na cidade e também não me acostumei. E aí essa pessoa que eu me casei, ela não quis vir para a aldeia, aconteceu quase a mesma coisa que a minha mãe, para que eu pudesse entender que ali era o meu lugar. Existem aqueles como eu que moram em cidades, mas uma boa parte existem aqueles que moram em aldeias e se formaram em direito, se formaram em farmácia, enfermagem, técnicos, indigenistas, historiadores, antropólogos, né? Nós realmente fizemos um movimento, o Daniel Munduruku chama isso de uma revolução silenciosa, o Ailton Krenak chama isso de um ativismo cultural. Aí em 2010, aí eu acabei passando na Universidade Federal de São Carlos, e onde eu consegui passar em Ciências Sociais e concluí em 2014, né? E depois eu voltei para o Amazonas em 2014 para trabalhar, 2015 e 2016 para trabalhar com o povo Matsés lá na FUNAI, né, como chefe de posto. Aí eu resolvi voltar de novo para estudar, sabe? Aí quando voltei em 2017 e assim eu consegui passar na USP também, no mestrado, né, na Antropologia Social, onde eu estou estudando agora. E aí eu fui me formar, né, foi na Universidade de São Paulo, na USP, com 80 professores, né, de 5 etnias diferentes que foram para essa formação específica, para trazer esse retorno para as comunidades, né, sendo professor bilíngue e dando conta, né, desse ensino, desse fortalecimento da raiz tradicional, que era tudo que eu queria. Né, me fortalecer como identidade, fortalecer minha raiz, aprender minha língua novamente, todo esse costume, né, que eu não tinha. E aí esse suporte pedagógico me ajudou bastante, né? Que aí eu consegui evoluir na língua. Para me tornar uma educadora eu tive que aprender, porque o educador, o ensinador, ele tem que aprender para poder ensinar. Ele não pode ensinar aquilo que ele não sabe, então tudo isso me ajudou a me identificar. Deve ter mais, mas a última pesquisa que eu tive acesso, nós somos 180 mil índios formados hoje. Ou seja, 180 mil pessoas que moram em aldeias indígenas e que moram fora de aldeias indígenas, que têm formação acadêmica. É um orgulho poder ver que nossos jovens agora estão investindo na educação. Porque assim, arco e flecha, zarabatana, borduna, a gente usou 500 anos atrás, 518 anos atrás, mas nós perdemos para o ferro, para a espada e para o fogo. Então, assim, a gente sabe que hoje é necessário muito mais do que arco e flecha, zarabatana e borduna. A gente precisa ter educação para negociar com os grandes líderes, para levar nossas demandas, para poder chegar a um patamar e negociar com essa pessoa de igual para igual, dizendo a nossa demanda é essa. Vem do fato dos nossos parentes, eu e alguns mais velhos do que eu, terem também se autoafirmado e dito assim, olha, nós somos índios e daí também estudamos, também falamos outras línguas, também aprendemos, né? Essa autoafirmação vem, é muito recente, né? Vem dos anos 80, do fato de alguns de nós terem se posicionado perante a sociedade. Atualmente, a população indígena é de aproximadamente 900 mil no país, 305 etnias. As línguas indígenas alcançam cerca de 274 e quase 38% dos povos com mais de 5 anos de idade falam uma língua indígena e quase 77% falam o idioma nacional, o português. Mesmo que os povos indígenas estejam presentes em todas as regiões do país, a região norte lidera com mais de 340 mil. Mesmo que tenha havido uma diminuição da população indígena no país, os povos não estão acabando. Pelo contrário, eles aumentam. O quadro saltou de aproximadamente 294 mil indígenas no Brasil em 1991 para 817 mil em 2010. Entre eles, existem grupos isolados que não tiveram contato com o homem branco. A expressão índio era um termo pejorativo usado pelos europeus para denegri-los, e o branco representava não a cor da pele, mas a condição de civilizado, ou seja, os que possuíam predomínio na relação.
que o Cabral ele queria chegar na Índia. Chegou no Brasil, colocou o nome da gente índio. Nós respeitamos por educação, mas nós não somos índios. Nós somos nações. Eu sou Pataxó, tem Chavante, Guarani. Hoje no Brasil ainda tem 380 povos, falando ainda 205 idiomas. Então a história não conta isso. E essa história nós vamos aos poucos reconstruindo. Nós indígenas reconstruindo a nossa história, né? E essa história contada pelo homem branco é uma história mentirosa, uma história falsa. Esse é um termo que eu não gosto muito de usar, sabe? Índio para mim é um termo muito pejorativo, muito ignorância, sabe? Assim, muitas vezes eu tenho visto povos assumindo próprios nomes, sabe? A gente prefere ser chamado étnico, sabe? Por suas etnias ou pelos nomes que são atribuídos a eles, como eu sempre falo, eu sou Mairuna, eu sou Matsé, sabe? Outros povos vão falar dos seus nomes. Eles gostam de ser chamados pelos nomes, por exemplo, se eles são Guarani, se eles são Cintalarga, se eles são Camaiurá, Cuicuro, eles gostam de que você fale assim, você é Cuicuro, jovem, você, ou para uma senhora, a senhora é Calapalo, ah, sim, sou da onde, de qual aldeia? Eles não gostam de falar, você é índio. É como se você estivesse nos Estados Unidos e te perguntasse assim, você é latino-americano? Você já fica meio... Você é o brasileiro, você não é latino. É latino-americano também, mas você quer ser chamado de brasileiro. Após as primeiras ações indígenas na defesa de seus direitos, eles têm enfrentado grandes desafios na conservação de sua memória. Um deles é encontrar um controle adequado entre a necessidade de manter a cultura e, ao mesmo tempo, se adaptar às mudanças do mundo não indígena. Eu desde quando eu entrei na educação, eu me preparei, me formei para fortalecer essa parte da raiz tradicional e da cultura e as práticas, né, para não enfraquecer e não perder. Mas quando eu comecei a atuar, né, dentro do meu plano de ensino, do meu plano pedagógico, eu fui barrada pelos próprios líderes da aldeia. Por conta justamente desse enfraquecimento, onde eles não queriam mais viver como nós estamos vivendo aqui hoje. A partir da década de 1970, que foi exatamente no governo dos militares, eles começaram a fazer muitas obras de estrada, porque um dos programas deles era de integração do país. Integração se faz ou você fazendo ferrovias ou estradas ou navegação fluvial para integrar cidades, regiões com regiões, né? Muitos pais começaram a ver essa parte, né? Principalmente quando o governo começou a dar a Bolsa Família, por exemplo. Então aí a mãe pegava essa grana e comprava as coisas na cidade, voltava para a aldeia e os jovens queriam as coisas também, né? Roupa, por exemplo, né? Então a partir disso o próprio jovem se viu na maneira de forçado, por exemplo, de ir para a cidade, muitas vezes para comprar um motor para andar na aldeia, sabe? Preciso trabalhar na cidade, mas para trabalhar tem que ter estudo. Então, nesse caso, foi influenciado e está sendo influenciado cada vez mais nisso, né? Agora, por que o índio vem para a cidade? Por curiosidade, por ver que tem mais chance de ter um emprego, porque na aldeia você não tem emprego. E, é claro, nós vivemos sobre o capitalismo, então nós queremos consumir. Tem gente que consome muito, mas nós nos habituamos a ter um relógio, a ter essa roupa, a poder pôr um óculos. Quer dizer, e os povos indígenas sentem necessidade disso também. Eles têm inveja, às vezes, da exuberância do nosso comércio, da qualidade de muitas panelas. Quando você pega um índio que tem uma panela, um caldeirãozinho, assim, nossa, é uma joia. Hoje tem aquele índio ainda que vive lá no mato, vive pescando e tudo mais. Aquele índio que vive isolado. Mas só que hoje nós vivemos um mundo moderno, o povo Pataxó vive já um mundo das tecnologias, entendeu? Então, se a gente ficar parado, a gente vai ficar para trás, então a gente tem que seguir isso também. E existem alguns desafios hoje que são de ordem de crenças, são de ordem de preconceitos. Por exemplo, aceitar a autodeterminação do cidadão de origem indígena como um reconhecimento social. Nós conseguimos aprovar uma lei, a 11645, que obriga o ensino da cultura e histórias indígenas no currículo escolar. É uma forma justamente para quebrar esse estereótipo que os livros didáticos contam sobre o indígena do passado. Agora, se você faz a lei, mas você não prepara os professores para dar essas aulas, ou fica muito chato o curso,
ou não dão simplesmente. Se você for fazer uma pesquisa em algumas escolas, você vai ver, assim a esmo, você vai ver que a matéria de tradição, cultura indígena e cultura negra, cultura africana, afro-brasileira, que eles chamam, às vezes não tem professor que dê. Na história mesmo, o que são dados? Descobrimento do europeu, descobrimento do Brasil, que chegou, o europeu chegou aqui e ocupou, sabe? E em nenhum momento é falado questão indígena nesse sentido, sabe? Porque a história indígena está aí, sabe? É abafado isso e colocado apenas histórias europeias, como sendo herói, como sendo bonito, sabe? Se você for perceber, as sociedades que são fortes são sociedades que valorizam a sua diversidade e as suas raízes, né? A gente vai ver isso muito forte na Europa, a gente vai ver isso forte no Japão, a gente vai ver isso forte nos países asiáticos, né? E você vai ver que nesses lugares você tem uma civilização desenvolvida. Eu, estando em São Paulo, eu não deixo de ser índio por sair da minha aldeia. Porque a nossa cultura, a nossa identidade está dentro de nós, não está em roupa. Nós vemos a nossa cultura dentro, no nosso sangue, no nosso idioma, nas nossas tradições. Então aí as pessoas às vezes, né, se admiram, né, com relação ao indígena que está na cidade, com celular, com roupa. Eles falam, não, você não é mais indígena, você está aqui. Mas o que conta para ele ser o indígena não é como ele está vestido, qual é a sua característica, porque nós temos muito mestiço. Eu sou mestiça, os meus irmãos são mestiços, mas nós temos no sangue e nós precisamos aí dentro disso praticar, aprender, viver, fortalecer a sua essência para eu conseguir completar, né, o meu orgulho de dizer eu sou uma indígena. Então a nossa dívida aqui no Brasil com os índios, com os negros que foram trazidos como escravos e os seus descendentes, nós temos uma dívida moral com eles. Os primeiros habitantes eram povos que não possuíam um texto escrito como meio de manutenção da memória, mas a tradição oral. Talvez seja esse um dos motivos de tantas construções estrangeiras sobre sua própria história e poucas feitas por eles mesmos. Nós, povos indígenas, somos povos ágrafos. Nós não usamos a escrita. Os povos indígenas, assim como os grandes povos do mundo, eu cito Sócrates, que nunca escreveu uma linha sequer, é um dos homens mais lembrados do mundo por proteger essa forma de ensino na oralidade. E que nós, povos indígenas do Brasil, nós preservamos muito isso, né? A oralidade é uma forma de propagação do nosso conhecimento e nossa sabedoria. Por isso que nossos velhos se tornam sagrados, é um arquivo vivo para ensinar a nossa geração. Recentemente, surgiram movimentos a favor da cultura e conservação da memória indígena. Em 1967, surgiu a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A Constituição de 1988 assegura o direito aos indígenas, o respeito à organização social, aos costumes, às línguas, crenças e tradições. Você vê na cidade o que se fala de indígena, né? Eu vejo, às vezes, dentro de sala de aula, mas eles são civilizados. Quer dizer, todos os povos que existem na face da terra, mesmo aquele mais longínquo que mora no deserto, ele tem a civilização dele, ele tem a cultura dele, ele tem a moral dele, ele tem a religião dele, ele tem a filosofia de vida dele. Quer dizer, não existe humano que não tenha construído isso. Eu nunca vi, talvez pelo fato de hoje existir as redes sociais, eu nunca vi tanta manifestação de preconceitos de épocas pré-históricas como eu tenho visto atualmente. E, portanto, nossa ansiedade de sair da nossa aldeia com esses projetos, justamente para erradicar estereótipo, né, acabar com a discriminação. E eu acredito que só nós saindo e mostrando esses projetos de pedagógico, cultural, que nós vamos aos poucos, né, acabando com o preconceito, que ainda é muito grande no país. Eu acho que nós temos mais de 5 mil aldeias espalhadas pelo Brasil todo. Por exemplo, eu conheço 20, é muito, porque eu já sou velha, conheço 20. Você pega um colega meu moço, ele conhece 1, 2. Então, o contato com povos indígenas, o conhecimento sobre como eles vivem hoje é restrito, embora na biblioteca você possa encontrar muito trabalho sobre eles,
mas é restrito. A escola é o alicerce de tudo, é a base de tudo, entendeu? Para formar um bom cidadão para a sociedade. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, se eu não me engano, 58 escritores indígenas que já produziram quase 200 títulos em livros, segundo a Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, e esses escritores indígenas já venderam 1,5 milhão de livros. E cada vez mais isso vai ser comum, sabe? Daqui a pouco eu quero, o nosso pensamento é que a gente conquiste espaços também na sociedade nacional, né? Não sendo cada vez mais afastado, excluído de certo tipo de coisa do conhecimento, né? Então, nesse sentido, a presença de povos indígenas ela é muito importante para a nossa própria formação enquanto brasileiros. Essa questão nos ensina a ver que não é todo mundo que de manhã toma café, meio-dia almoça, às 6 lancha, às 10 vai para a cama. Quando as pessoas vêm aqui, que eles falam, ai, coitadinho, eu falo, não, peraí, não é coitadinho. Nós trabalhamos, nós temos nosso projeto de vida, nós não somos coitadinhos. Nós temos a capacidade hoje de dizer, eu sou indígena, eu consigo sustentar minha comunidade, consigo me sustentar diante daquilo que eu fui buscar. O índio só é coitadinho se ele realmente quiser, cara, fazer esse papel de coitadinho. Porque assim, ó, o índio hoje ele é conhecedor dos seus direitos. Ele é conhecedor do estatuto que rege a nossa Constituição. E por isso que a gente está trazendo essa discussão. Não somos coitados, não somos o que não sabemos falar. Eu posso não saber falar sua língua, mas eu sou indígena e eu sei virar do meu modo lá na minha aldeia, por exemplo, né? E agora eu sei viver aqui na cidade também, sabe? O que é ser indígena? É ensinar para eles a essência dessa missão que nós temos. Porque Nhanderu nos criou, nós somos um povo escolhido para proteger toda essa beleza que ele criou. E nós, diferente de outras culturas, não pensamos em evolução, em destruir tudo. A gente sempre tenta viver em harmonia com ela. E nós vamos estar sempre lutando para permanecer aqui por muitos e muitos anos, contando com o apoio de vocês em prol do respeito e valorização dos direitos dos povos indígenas. Que não importa de onde o lugar que eu for, de qual cidade que eu tô, eu sempre vou continuar sendo o que eu sou. E eu tenho orgulho disso, de ser pataxó, né? Toda vez que um cidadão afirma suas origens, para a sociedade como um todo, isso favorece o fortalecimento de um pertencimento que é importante para a formação da nação brasileira. E um dia a nossa vontade vai prevalecer. Uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa e principalmente uma sociedade mais generosa. A nossa sociedade não tem generosidade. Então, se o brasileiro não aprender a valorizar suas origens e se o Estado não reconhecer essa diversidade de origens, nós nunca seremos um Estado e uma sociedade forte.